tá? Olha, o que nós vamos estudar agora, ainda continuando soluções, vamos trabalhar com o assunto chamado diluição de uma solução. Vamos lá, diluição de uma solução. O primeiro caso que nós vamos estudar envolve, número 1, primeiro caso, adicionar água a uma solução. Quando falo adicionar água, entenda que eu me refiro a adicionar solvente. De que se trata isso, Henrique? Ora, é simples. Você compra um daqueles sucos nojentos, aquele suco de garrafa, ele vem concentrado. Ele vem bastante concentrado. Aqui o suco concentrado. Para você fazer uma jarra de suco, o que você faz? Você adiciona água, de modo a diminuir a concentração, ou seja, diluir o suco. Aí, finalmente, você tem o suco diluído. E é assim que funciona. Em termos de cálculo, imaginemos aqui o seguinte. Vamos falar em termos de cálculo, como é que funciona esse detalhe. Em termos de cálculo, você tem uma solução e ela está dentro de um recipiente. Essa solução ela tem concentração 1 e ela tem um volume 1. Você vai fazer o quê? Você vai adicionar água. Adicionar água significa que você vai adicionar volume de água. No final, esse aqui é o início. No início você tem uma concentração 1 e você tem um volume 1. Você adiciona água, um volume de água. No final, você vai ter, portanto, uma concentração resultante e um volume resultante, onde esse volume resultante é o volume 1 mais o volume de água que foi colocado. Ok? A fórmula para isso poderíamos escrever desse jeito. Concentração 1 multiplicado pelo volume 1 é igual a concentração resultante multiplicado pelo volume resultante. Obviamente, se ele colocar molaridade, você vai colocar molaridade 1 multiplicado pelo volume 1 é igual a molaridade resultante multiplicado pelo volume resultante. Na primeira equação, equação 1, eu trabalhei com chamada concentração comum. No segundo, eu vou trabalhar com concentração molar, mas o raciocínio, obviamente, é o mesmo. Não esqueça, nesse caso é o simples, estamos apenas adicionando água à solução. Concentração resultante, a gente vai ter que descobrir quanto que é. Quem é o volume resultante? O volume resultante é o volume inicial mais a quantidade de água que foi colocada. É bem simples mesmo. Ok? Ficou claro? Vamos tentar fazer um exercício aqui bem simples para tentar fixar isso daqui. Exemplo número 1. Ele fala o seguinte: considere um volume igual a 40 ml, volume inicial, de 40 ml de uma solução de concentração 0,5 mol por litro de NaCl. Que volume de água deve ser adicionado para que sua concentração diminua para 0,2 mol por litro. Vamos tentar esclarecer logo algo. Quando você adiciona água em uma solução, ela diminui a concentração. Se ela tem, por exemplo, no caso 0,5 mol por litro, se você adiciona água, a concentração final dela necessariamente é mais baixa. No caso, ele já deu, é 0,2. Muito bem, primeiro vamos anotar os dados do problema. É uma diluição. O que eu tenho? No início, eu tenho uma concentração 1 de 0,5 mol por litro de cloreto de sódio. Que volume de água
ou seja, qual é o volume de água que deve ser adicionado para que sua concentração caia, ou seja, molaridade resultante, para 0,2 mol por litro, sabendo que o volume 1, ele falou lá no começo do problema, era igual a 40 ml. Bom, o cálculo é bem simples, né? Vai ficar molaridade 1 multiplicado pelo volume 1, molaridade, vamos falar português, né? Molaridade inicial multiplicado pelo volume inicial vai ser igual a molaridade resultante multiplicado pelo volume resultante. Então, molaridade 1 multiplicado pelo volume 1 é igual a molaridade resultante multiplicado pelo volume resultante. Qual a molaridade inicial? Molaridade inicial é 0,5. Qual o volume inicial? É 40. Qual é a molaridade resultante? Ele falou que é 0,2 multiplicado pelo volume resultante, que eu não sei. Eu coloquei o volume aqui em ml, pode deixar, tudo bem. Não. A gente só se preocupa em colocar para litro quando a gente calcular a concentração comum. Quando calcular a molaridade, jogando nas fórmulas. No caso de diluição, coloca o volume que ele der. Logicamente, todas as unidades de volume têm que ser iguais. Se tu trabalhar com litro, tem que ser litro em todas. Bom, então, fazendo o cálculo aqui, vai ficar como? Vai ficar o volume resultante, vai ser 0,5 multiplicado por 40, dividido por 0,2. Esse volume resultante vai ser igual a 0,5 multiplicado por 40. Multiplicar o número por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. 0,5 multiplicado por 40 vai dar 20, dividido por 0,2. Isso aqui é uma casa decimal. Deixa eu só fazer o cálculo de fração aqui para você. Vai ficar como isso daqui? O volume resultante vai ser igual a 20 dividido por 2 sobre 10. Isso aqui vai ser a primeira multiplicado pelo inverso da segunda. Isso aqui vai ser igual a 10. 10 vezes 10 vai dar 100 ml. Esse volume que eu achei, não esquece, é o volume resultante. Ou seja, eu achei o volume final. O volume resultante é o volume 1 mais a quantidade de água que eu coloquei. Visualizou a situação? O volume resultante, eu tinha um volume inicial, coloquei água, foi para um volume final. É o volume resultante que eu achei. O volume resultante vai ser o quê? Aliás, eu preciso saber o volume de água. O volume resultante eu já tenho 100 ml. Qual o volume inicial? O volume inicial era 40. Portanto, o volume de água, subtração simples, vai ser igual a 100 menos 40. Esse volume resultante, volume de H2O, é igual a 60 ml. Moleza, não é verdade? Isso é simples. Houve um acréscimo de 60 ml de água. É bem... Não tem nada muito complicado, nesse caso, pelo menos. Bora fazer mais uma. Anotar esse exercício número 2. Eu vou escrever aqui, tá? Bom, esse é o exercício. Bora lá. Calcule a concentração molar de uma solução obtida a partir de 1 litro de solução de nitrato de potássio 0,3 mol por litro, a qual são acrescentados 500 ml de água pura. Bom, a pergunta do problema é a concentração resultante. Ele quer saber qual a concentração molar de uma solução obtida a partir de 1 litro. Então, no início, eu tenho um recipiente, e esse recipiente ele tem o volume igual a 1 litro, de molaridade igual a 0,3 mol por litro da substância KOH. Aliás, KNO3, nitrato de potássio. Aí ele sofreu uma diluição, ou seja, você acrescentou água, o volume de água, que foi de quanto? 500 ml, e ele vai ter uma nova concentração. Essa nova concentração é a molaridade resultante, que é a pergunta do problema. Qual o volume resultante? O volume resultante nós já estudamos. Não esqueça disso. O volume resultante é o volume que era inicial mais a quantidade de água que eu coloquei. Volume de água. Ora, eu tinha 1 litro, ou seja, 1000 ml. Foram colocados 500 ml, portanto, o volume final vai ser de 1500 ml. Lembre-se da interpretação de texto aqui. Ficou claro aqui a ideia? 1 litro significa 1000 ml. Eu tinha 1000 ml. Foram adicionados, ele fala,
a qual são acrescentados 500 ml de água pura, ou seja, adicionado 500 ml de água, o volume final vai ser igual a 1.500. Agora, fazendo o cálculo, eu tenho o quê? Molaridade 1 multiplicado pelo volume 1 é igual a molaridade final, molaridade resultante, tá? Multiplicado pelo volume final, que é o volume resultante. Qual a molaridade inicial? 0,3. Qual o volume inicial? O volume inicial, olha só, eu vou colocar 1.000, tá bom? Só para facilitar o cálculo, tá bom? Que é igual a molaridade resultante, que é, sabe Deus, multiplicado pelo volume resultante, que vai ser igual a 1.500 ml. Corta, 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 corta. Eu tenho 0,3 multiplicado por 10 é igual a molaridade resultante multiplicado por 15. 0,3 multiplicado por 10 é 3, que é igual a molaridade resultante vezes 15. Fazendo o cálculo, terminando aqui, eu tenho molaridade resultante vai ser igual a 3 dividido por 15. Podemos dividir por 3 em cima e embaixo. Isso aqui vai ser igual a dividido por 3 vai dar 5. Portanto, a molaridade resultante vai ser R$1 dividido para 5 pessoas, 20 centavos para cada um. Observe que a minha resposta ela tem sentido. Inicialmente, a molaridade era 0,3 mol por litro. Após a diluição, a molaridade foi para 0,2 mol por litro, ou seja, diminuiu. Porque acrescentamos água. Alguma dúvida aqui? Não é que é simples? Não é tão complicado não. Pode complicar um pouquinho talvez quando ele fala em evaporação. Nos casos que você evapora a água. Aí você tem um aumento da concentração. Não é assim? Para verificar mais um exemplo, para tentar fixar bem. Continuando, próximo, exemplo 3. Bom, continuando. Nesse terceiro exemplo ele fala o seguinte. Quando adicionamos 100 cm³ de água a uma solução de cloreto de sódio, obtemos 1 litro de solução 0,09 mol por litro. Obtemos, ou seja, molaridade resultante, molaridade final. Determine a molaridade da solução antes do acréscimo de água, ou seja, ele quer a molaridade inicial. Vamos fazer o desenho? Isso aqui não é só bonitinho não, eu quero que faça desse jeito. Olha só, você tem aqui inicialmente isso. Você sabe a molaridade inicial? Não sabemos. Sabe qual é o volume inicial? Bom, ele diz o seguinte, ele diz volume inicial. Deixa eu só fazer um pouquinho maior esse desenho, só para ficar mais fácil de enxergar. Você tem aqui uma molaridade inicial, que eu não sei, e o volume inicial. Olha, ele diz que quando nós adicionamos um volume de água, ele diz que quando adicionamos um volume de água de 100 cm³ de água, aí no final ele fala, obtemos 1 litro de solução, ou seja, o volume resultante é igual a 1 litro, que é 1.000 ml. Concorda comigo? É simples. Se eu adicionei 100 cm³ de água, não esqueçam, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que 100 cm³ é a mesma coisa que 100 ml, tá bom? Se no final eu tenho 100 ml, significa que anteriormente eu tinha quanto? 900 ml. Aí ele diz o seguinte, foi obtida uma solução de concentração, ele falou, 0,09 mol por litro, ou seja, molaridade resultante é igual a 0,09 mol por litro. Ele quer saber qual a molaridade inicial. Você entendeu? Você deve montar desse jeito o problema para poder enxergar o que o problema fala. Você entendeu? Agora continuando aqui, ou seja, ele quer saber quanto que vale a molaridade inicial. Qual é o cálculo? Molaridade 1 multiplicado pelo volume inicial, molaridade inicial multiplicado pelo volume inicial, é igual a molaridade resultante, que é a final, multiplicado pelo volume resultante, que é o volume final. Qual a molaridade inicial? Eu não sei. Qual o volume inicial? É 900. Qual é a molaridade resultante? É 0,09 multiplicado pelo volume resultante, que é o volume final que ele falou. Obtemos 1 litro, ou seja, 1.000 ml. Vai ficar 1.000 aqui. Corta, 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 corta. Eu tenho M1 multiplicado por 9 é igual a 0,09 vezes 10. Isso aqui é o quê? Molaridade 1 vai ser igual a 9. Isso aqui 0,09 é 9 dividido por 100 multiplicado por 10. Cancela aqui.
Aí 9 com esse 9 eu posso cancelar também. Ou seja, molaridade 1 ficou 1 dividido por 10. Molaridade inicial é igual a 0,1 mol por litro. Ficou claro? Bem simples, na verdade. O próximo que a gente pode fazer... Não, isso aí é a base, né? Lógico que pode complicar bastante, né? Complicar bastante no sentido de que você precisa lembrar das fórmulas que você tinha aprendido anteriormente. Esse próximo exercício que a gente vai fazer, na verdade, é uma espécie de exercício de desafio. Vamos ver como é que funciona ele. Acho essa questão muito interessante mesmo. Bem interessante mesmo para nós estudarmos. Ele fala o seguinte aqui. Temos uma solução de ácido clorídrico, HCl, ácido clorídrico, HCl, que apresenta 20% em massa dissoluta e densidade igual a 1,1. Que o volume dessa solução deve ser diluído para formar 150 ml de uma solução que contenha 8% em massa dissoluto e densidade igual a 1,05 gramas por ml. Vamos tentar desenhar a situação. A princípio eu tenho uma solução 1. Essa solução 1 tem as seguintes características. Ela apresenta, olha o que ele fala aqui, ela apresenta 20% em massa dissoluto. Isso aqui é título 20%. Então ele apresenta título 20%, que é, na verdade, 0,2. E apresenta densidade igual a 1,1 grama por ml. Aí o que ele fala? Ele quer saber qual o volume dessa solução, deve ser diluído para formar no final. O volume resultante de 150 ml de uma solução que contenha título 8%, ou seja, 0,08, e que tenha densidade igual a 1,05 gramas por ml. Isso é uma diluição. E se é uma diluição, eu posso utilizar a fórmula, jogando aqui para baixo, tá? Eu posso utilizar a fórmula C1V1 é igual a CRVR. Concentração inicial multiplicado pelo volume inicial igual a concentração resultante, concentração final, né, multiplicado pelo volume resultante, que é o volume final. O problema são essas concentrações aqui. Eu não tenho, mas posso achar facilmente, porque no início ele me deu o título e a densidade de 1. Ora, eu sei como fazer isso. Concentração não é igual a densidade vezes título vezes 1000, que nós aprendemos. Então, concentração é o quê? A densidade é 1,1, o título é 0,2 multiplicado por 1000. Não esqueça que eu estou multiplicando por 1000 aqui porque a densidade está em grama por ml. Se a densidade estivesse em grama por litro, não era necessário multiplicar por 1000. Isso aqui vai ser igual a 1,1 multiplicado por 0,2 multiplicado por 1000. Isso aqui vai ser igual a 220 gramas por litro. Como multipliquei por 1000, a resposta final vai ser em litros. Eu vou chamar isso aqui de concentração 1. Esse cara aqui, ele quer que eu transfira um determinado volume dessa solução inicial para transformar numa solução com essas características, com esse título e com essa densidade. E, portanto, com uma concentração 2. Concentração 2 igual a densidade vezes título vezes 1000. Só que com essas novas densidades, com essa nova densidade, com esse novo título, qual a densidade? É 1,05. Depois, é claro, né? Qual é o título? É 0,08 multiplicado por 1000. Essa concentração 2 vai ser igual a 1,05 multiplicado por 0,08 multiplicado por 1000. Isso aqui vai ser igual a 84 gramas por litro. Pronto, eu já descobri quase tudo, porque eu vou chamar até de concentração resultante, porque isso aqui é a concentração final. Já tenho a concentração inicial, tenho a concentração resultante. A pergunta do problema se referia a qual o volume inicial de solução que eu preciso. É só jogar no cálculo. Qual a concentração do início? Vai ficar 220. Qual o volume inicial? O volume inicial, bom, boa pergunta, né? É isso que ele quer saber. Qual a concentração resultante? 84 multiplicado pelo volume resultante, que ele falou que no final tem que ser uma solução de 150 ml. O que eu tenho a falar para você é que deve sempre montar o cálculo com calma. Nós falamos
por assim dizer. Fazer o desenho, tu tem que fazer o esquema da situação, o antes e o depois. Porque se, obviamente, com o tempo que tu vai se familiarizando com o assunto, tu consegue fazer de cabeça, claro. Mas como tu tá aprendendo agora, monta o esquema, antes e depois. É fundamental para entender o cálculo da maneira correta. Esse aqui vai ficar, corta, vai ficar 84 multiplicado por 15 dividido por 22. Isso aqui vai ser igual a 57,27 ml. E é isso. Não muito complicado, né? Então fechamos essa primeira parte. Isso aqui é chamado de lição simples, ou simplesmente lição.